Irmãos, graça e paz, boa noite. Hoje, noite de quarta-feira, noite de pararmos para meditarmos a palavra do Senhor, estudarmos a palavra do Senhor, mas também é noite de orarmos. Na quarta-feira é o dia, a noite, onde nós nos reunimos no templo para estudarmos a palavra do Senhor, né, e também para orarmos uns pelos outros. Sempre temos na quarta-feira um tempo onde nós ouvimos os pedidos, as necessidades uns dos outros, e após a devocionar, após a leitura bíblica e o meditar na palavra do Senhor, nós oramos pelos pedidos uns dos outros, intercedemos uns pelos outros. Então eu queria pedir a você, né, que nessa noite de quarta-feira, que hoje você dedique um tempo para esse propósito, né, para esse fim, que você orasse, né, após o estudo, mas que você não orasse apenas por você, não apenas pelas suas necessidades, mas para que você tivesse um tempo de intercessão, onde você pudesse colocar e apresentar diante do Senhor pessoas que você conhece e que estão precisando, né, de uma oração sua, que estão precisando, né, de uma intervenção divina, que estão precisando, né, do cuidado de Deus, do socorro vindo do Senhor. Ore pelos membros da igreja, pelos seus irmãos em fé, pelos seus irmãos em Cristo. Provavelmente você conhece alguém que nesse tempo de pandemia, alguém próximo a você que está enfermo, que está doente, precisando aí de uma oração pela sua saúde, para que Deus o fortaleça, para que Deus restaure a sua saúde. Faça isso nessa noite, faça isso. Que não seja um hábito que você tem apenas quando está na igreja, mas que você tenha o hábito de orar e interceder pelas pessoas, mesmo quando você não está no templo. A palavra de Deus nos diz que muito pode por sua eficácia a oração de um justo. A oração, ela age, ela tem poder. Quem ora somos nós, mas quem faz é Deus, e o nosso Deus, ele tem um poder ilimitado. Então ore, tenha um tempo de interceder e orar por aqueles que você sabe que precisam, né, do cuidado e da direção, do socorro, da esperança, da paz que só o nosso Deus pode dar. Amém? Eu queria convidar você para pegar a sua Bíblia, reunir a sua família, abrir a sua Bíblia em 1 Tessalonicenses capítulo 3. Nós vamos ler do versículo 10 ao versículo 13, tá bom? 1 Tessalonicenses capítulo 3, a partir do versículo 10. Antes de lermos o texto, eu quero orar com você, convidar você para fechar os seus olhos aí agora. Vamos falar com Deus. Amém? Pai, estamos diante de Ti nessa noite de quarta-feira para meditarmos um pouco em Tua Palavra, aprendermos um pouco mais de Ti, buscarmos entender qual é o Teu propósito e a Tua vontade para as nossas vidas, aprendermos um pouquinho mais a respeito da oração, da comunhão com o Senhor através do orar. Pai, também para intercedermos uns pelos outros. Tantas pessoas precisando de um milagre, experimentar um milagre em suas vidas. Temos vivido um tempo difícil, um momento de crise na saúde, uma crise nacional na saúde, ó Pai. Tantas pessoas perdendo a sua vida, tantas pessoas passando pelo luto, muitas pessoas, várias pessoas da nossa denominação, pastores da nossa denominação, servos do Senhor, pessoas que estão internadas, e nós pedimos por eles, ó Pai, pedimos ao Senhor que cuide de cada um deles, que restaure a saúde daqueles que estão internados, que estão enfermos. Pedimos ao Senhor que proteja os membros da nossa igreja que fazem parte do grupo de risco. Pai, guarde esses irmãos, livra-os da doença, proteja-os, continue protegendo eles, ó Pai. Pedimos ao Senhor que coloque a Tua boa mão sobre os nossos governantes, deles sabedoria e discernimento para lidarem com essa situação nacional com muita cautela, Pai. Que o Senhor possa dirigi-los. Pedimos ao Senhor também que coloque a Tua mão sobre os cidadãos, sobre nós, população brasileira, que todos nós possamos colocar colocar a mão na consciência e buscar fazer aquilo que está ao nosso alcance, agirmos com sabedoria. Pai, a gente vê tanta coisa ruim acontecendo ao redor do país e, Pai, coloca a Tua mão sobre esse país, coloca a Tua mão, Pai. Sara esta nação, sara este povo, Pai. Nos proteja, Pai. Coloca a Tua mão sobre aqueles irmãos que não podem ir à igreja. Hoje, basicamente, nenhum de nós aqui em Gurupi podemos ir à igreja, estamos impedidos de nos reunirmos no templo.
por uma questão de saúde pública, e eu peço ao Senhor, ó Pai, que nenhum crente se deixe esmorecer, que nenhum crente se desanime, que possamos todos nós buscar a comunhão com o Senhor diariamente em nossos lares, lendo a Bíblia, orando, buscando a Tua santa face, buscando a maturidade espiritual, crescermos espiritualmente. Esteja comigo, esteja com a Tua igreja, esteja com todos nós, ó Pai. É a oração que fazemos e a fazemos em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos? Bíblia aberta em 1 Tessalonicenses capítulo 3, vamos ler aí a partir do versículo 10. Acompanhe comigo aí o que diz o texto. Noite e dia insistimos em orar para que possamos vê-los pessoalmente e suprir o que falta à sua fé. Que o próprio Deus, nosso Pai, nosso Senhor Jesus, prepare o nosso caminho até vocês. Que o Senhor faça crescer e transbordar o amor que vocês têm uns para com os outros e para com todos, a exemplo do nosso amor por vocês. Que Ele fortaleça o coração de vocês para serem irrepreensíveis em santidade diante de nosso Deus e Pai, na vinda de nosso Senhor Jesus, com todos os seus santos. Amém? Irmãos, lemos esse texto há poucos dias aqui na igreja, estudamos sobre esse texto. Hoje eu quero pensar um pouquinho assim, mais basicamente no versículo 10 desse texto que nós acabamos de ler, na perspectiva da oração. Eu acredito, irmãos, que todos nós, praticamente todos nós, tenhamos uma situação ou outra em que gostaríamos de poder intervir, interferir, agir, colaborar, mudar de alguma forma. Todos nós. Mas não podemos por uma questão ou outra, né? Como assim, pastor? Vamos pegar o exemplo do apóstolo Paulo. Paulo deixa claro aí no versículo de número 10 que ele gostaria de estar em Tessalônica, mas não pode. Como assim? Por quê? Que Paulo, o primeiro missionário transcultural, um homem que era viajado, rodado, que saía de um lugar para o outro para pregar a palavra, não podia ir a Tessalônica. Irmãos, meios para ir, talvez ele tivesse, mas não pudesse usufruir desses meios para estar lá por uma questão ou outra. E muitas vezes isso nos acontece também. Estamos diante de algumas situações onde gostaríamos de agir, mas não podemos. Às vezes nem é por falta de capacidade, às vezes até sabemos resolver determinado problema, até temos a convicção de que poderíamos ajudar em uma situação, às vezes dentro da igreja, ou dentro da família, ou dentro do trabalho, ou da nossa cidade, mas não podemos. Somos limitados por questões de liderança, por questões de posição, por questões econômicas, às vezes também por questões intelectuais. Eu não tenho a capacidade intelectual para resolver aquele problema, eu gostaria de ter, mas não tenho. Temos as nossas limitações. Então Paulo, dentro do versículo 10 aqui, ele ensina muita coisa para a gente, muita coisa mesmo que se diz respeito à oração. Por quê, irmãos? Porque quando a gente analisa o versículo de número 10, nós chegamos à conclusão de algo que nós já sabíamos. E o que é? É de que você pode ser limitado em muitas questões, mas você sempre vai poder orar. As pessoas elas podem tirar a sua voz, te impedir de cantar, de falar, elas podem tirar a sua visão, te impedir de enxergar, de ler, podem tirar a sua audição, te impedindo de ouvir, podem te trancar no quarto mais escuro, mais profundo e mais escondido que há na face da terra. Ainda assim você vai conseguir orar ali naquele lugar. E como eu já disse para os irmãos agora há pouco, muito pode por sua eficácia a oração de um justo. Já vimos Deus agir de maneiras tremendas por toda a Bíblia, apenas porque alguém orou. Apenas porque alguém orou. A pessoa orou e Deus fez. E Deus agiu. Isso nos ensina o quê? Isso nos ensina que mesmo não podendo fazer algo a respeito de determinadas situações, eu posso orar. O seu patrão pode te impedir de fazer muita coisa, mas ele não pode te impedir de orar. A sua família pode te impedir de fazer muita coisa, mas eles não podem te impedir de orar. A sua cidade, o seu país pode te impedir de fazer muita coisa, mas eles não podem te impedir de orar.
A sua igreja às vezes pode te limitar e te impedir de fazer algumas coisas que você gostaria de fazer, mas eles não podem te impedir de orar. A oração, ela transpõe barreiras, ela quebra barreiras, ela derruba muros. Por quê? Porque quem age através da nossa oração é Deus. E para Deus não existe impossível, para Deus não existe limitações. Não existe limitações. O versículo 10 desse texto que nós acabamos de ler, eles nos mostra e nos ensina muita coisa no que se diz respeito a isso. O primeiro ensinamento é exatamente esse. Se você acha que não pode fazer nada, é aí que você se engana, você pode orar. Você pode orar. Se você acha que não pode ir até Tessalônica, joia, não vá, mas não deixe de orar. Esse é o nosso grande problema às vezes, irmãos. É que nós nos apegamos exatamente naquilo que nós não poderíamos nos apegar. Nós nos apegamos naquilo que nós não podemos fazer. E nos esquecemos de fazer aquilo que nós podemos e mais, deveríamos fazer. Eu não posso fazer isso, eu não posso ir a Tessalônica, então também não vou nem orar. Pensem se Paulo tivesse feito isso. Pensem se Paulo tivesse feito isso. E muitas vezes esse é o nosso comportamento. Eu não posso fazer isso na igreja, então também nem oro. Eu não posso fazer isso dentro da minha casa, dentro da minha família, também nem orar. Meu marido não quer fazer isso por mim, minha esposa não quer fazer isso comigo, então eu também nem vou orar. Me apego apenas àquilo que eu não posso fazer e deixo de fazer aquilo que eu deveria fazer, que é orar. Estamos vivendo um momento de muita limitação, né, irmãos? Muita limitação. Nós não podemos nos reunir no templo, não podemos estar na igreja para cultuarmos ao Senhor, não podemos nos reunir para celebrarmos as datas especiais. O ano passado não tivemos o culto de comemoração do aniversário da igreja, não tivemos a nossa confraternização de final de ano, de virada de ano. Tivemos que abrir mão de tanta coisa no ano passado. Esse ano provavelmente ainda teremos que abrir mão de muita coisa, de comemorarmos aniversário juntos, mas nada disso pode nos impedir de orarmos. Não pode, irmãos, não pode. Devemos orar, devemos interceder, intensificar a nossa oração, orarmos sem cessar por aquilo que foge ao nosso poder de ação, ao nosso alcance de ação. Ore, faça aquilo que está à sua frente, ore. Houve um tempo em que os crentes eram mais ativos no que diz respeito à oração. Esse tempo existiu e ele deveria voltar. A oração, ela precisa ser mais constante na nossa vida. Precisamos nos comprometer a orarmos mais uns pelos outros, pelas necessidades da nossa região, da nossa cidade, do nosso estado, do país, do mundo. Orarmos por aquilo que nos aflige, por aquilo que nós gostaríamos de mudar, mas não podemos. Orar. Ore. A oração, ela abre portas onde não existem portas. Ela chega onde você não pode chegar. E Paulo entendia isso. Paulo ele ora pedindo para que Deus abra o caminho para que ele possa ir até Tessalônica, mas ele não ora apenas por isso. Ele ora para que em uma ocasião ele possa ir até lá, mas ele também ora por aquelas pessoas. E a gente percebe isso no versículo de número 12, que o Senhor faça crescer e transbordar o amor que vocês têm uns para com os outros e para com todos, exemplo do nosso amor por vocês. Que Ele fortaleça o coração de vocês para serem irrepreensíveis em santidade diante do nosso Deus e Pai. Paulo não ora apenas para que Deus atenda a necessidade que ele tinha de ir a Tessalônica, mas ele também ora pelos crentes em Tessalônica, pedindo ao Senhor que fortaleça o coração daqueles cristãos para que eles sejam santos e irrepreensíveis diante do Senhor. Paulo ora pela vida espiritual daquelas pessoas. Paulo apresenta o relacionamento espiritual daquelas pessoas com o Pai em oração. Olha só o quanto é profunda essa oração, o quanto essa oração ela nos ensina. Quando foi a última vez que você orou pela vida espiritual dos seus filhos, pela vida espiritual do seu esposo, da sua esposa, da sua família? Qual foi a última vez que você orou pela vida espiritual, pela santidade dos crentes da sua igreja, da liderança da sua igreja?
Qual foi a última vez que você fez isso? Ore, interceda. Existem coisas que você não pode fazer, mas você pode orar. Você pode orar. Faça isso, ore. O versículo 10 também nos mostra mais duas coisas interessantes aí. É a constância da oração, né? Da oração de Paulo. Ele diz bem no comecinho, noite e dia, orando de noite e de dia, apresento vocês diante de Deus. É uma oração constante, existe uma constância na oração, e isso precisa ser a nossa prática diária, dia e noite, orarmos. Eu percebo que muitas vezes desistimos com muita facilidade daquilo que propomos apresentar diante do Senhor oração. Oramos um dia, jóia 2 dias, jóia 3 dias, 5 dias, 10 dias, 30 dias. Mas esse negócio não vai dar certo não. Isso não é da vontade de Deus, vou parar de orar. E vamos contra aquilo que a Bíblia nos ensina, orai sem cessar. Muito pode por sua eficácia a oração de um justo. O que Jesus nos disse? Pedi e dar-se-vos-á. Buscai e achareis. Batei e abri-se-vos-á. Jesus nos dá esse aval para insistirmos, para buscarmos, para irmos atrás. Então devemos pedir dia e noite, assim como Paulo fazia pelos Tessalônicos, nós também devemos orar uns pelos outros dia e noite, orarmos pelos nossos pedidos, pelas necessidades, intercedemos também pelas necessidades das pessoas que nós conhecemos, que estão ao nosso redor, dia e noite. Constantemente, orarmos constantemente pelas nossas necessidades, pelas necessidades da nossa igreja, pelas necessidades do nosso país. Percebo que existe muito murmúrio, muita reclamação, muitas lamentações no que se diz respeito ao desgosto de muitas pessoas, no que diz respeito ao cenário nacional. Muitas pessoas achando que as coisas poderiam estar diferentes se fosse assim, se fosse assado, mas eu não percebo o movimento dos crentes orando pelo país. Os crentes não oram pelos governantes, os crentes não oram pelos ministérios do nosso país, não oram. Os crentes estão entrando na linha de tendência do mundo, que é reclamar, murmurar o tempo todo. Irmãos, pare e pense. Se todos nós cristãos do país parássemos para orar pelo nosso país, irmãos, as coisas seriam diferentes. A começar no nosso comportamento, irmão. Porque quando eu dedico meu tempo em oração, em intercessão, em prol de algo, não sobra tempo para ficar murmurando, irmão. Se você para de murmurar a respeito de uma coisa, 50% do problema é resolvido, porque o murmúrio não traz nada de bênção. Nada. Ore, interceda, faça isso. O versículo continua aí, noite e dia, oramos com o máximo empenho. Existe aí esse máximo empenho dentro do versículo, ele nos passa a ideia de intensidade, de dedicação, de esforço. E todas as vezes que eu paro para pensar nessa ideia de dedicação, de esforço, de intensidade quando se vai orar, eu me lembro de Jó. Quando Jó perde tudo. Ele rasga a sua roupa, veste um pano de saco, raspa a cabeça, se joga no chão, no pó e ora. Isso é intensidade. Irmãos, eu acredito, eu sou um defensor do orar sem cessar. E o que é orar sem cessar? Você está lavando a sua louça em casa, lavando o seu carro, está no seu trabalho desempenhando a sua função e orar. Mas eu acredito também, sou um defensor árduo, de que nós devemos parar diariamente, parar o que estamos fazendo e orarmos com o máximo empenho em prol das nossas necessidades. Em prol das necessidades do povo de Deus. Dedicarmos um tempo exclusivo para isso. Orarmos com dedicação, com esforço, com intensidade a respeito daquilo que precisa de oração.
Precisamos fazer isso, precisamos. Faça isso, desenvolva esse hábito. Ore com intensidade, ore com dedicação, ore com o máximo empenho e esforço. Ore constantemente, ore sem cessar. Mesmo que você não possa fazer aquilo que você gostaria de fazer, não deixe de orar. Não deixe de orar. Siga o exemplo do apóstolo Paulo. Siga o exemplo do apóstolo Paulo. Ore, ore. Ore com intensidade, com constância, com empenho, com esforço e confie que na hora certa a intervenção divina acontecerá. Amém? Faça isso, faça isso. Eu espero que você possa se desafiar a viver diferente no que diz respeito à oração. Amém? Eu queria que você fechasse os seus olhos agora. Nós vamos orar, agradecendo a Deus pela palavra dele, pedindo a Ele que nos ajude a vivermos o que acabamos de ler e meditar agora. Pai, nós te louvamos e te agradecemos pela tua palavra, que nos desafia, que nos encoraja, que nos impulsiona a uma vida diferente, uma mudança de hábito, a sairmos da nossa zona de conforto. E hoje, vendo o exemplo de Paulo, do apóstolo Paulo, fomos encorajados a desafiarmos, a desenvolvermos uma vida de oração constante, a orarmos constantemente, né? E com o máximo empenho, por aquilo que entendemos que carece de oração. Pedimos ao Senhor, Pai, agora, que transforme, que nos transforme, que faça de todos nós, pessoas de oração. Que possamos entender que a oração ela abre portas onde não existe, que não existe nada que possa segurar a oração, porque quem age através da oração é o Senhor. E para o Senhor não existe impossível. Esteja comigo, esteja com a sua igreja. Peço também pelos irmãos que dedicarão um tempo hoje, logo após o término desse vídeo, orando e intercedendo uns pelos outros. Que todos nós possamos orar por nossos irmãos em Cristo, pelos membros da nossa igreja, por aquelas pessoas que nós conhecemos, pela nossa liderança espiritual. Pai, orar pelo nosso país, pela situação que temos vivido, intercedermos, desenvolvermos o papel de intercessores que devemos ser. Esteja comigo, esteja com os irmãos. Os abençoe, os guarde, a oração que eu faço em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos? Deus os abençoe. Não deixe de dedicar um tempinho hoje para orar e interceder uns pelos outros, apresentar diante do Senhor os seus pedidos, as suas necessidades, mas também as necessidades da igreja, dos membros da igreja. Amém? Irmãos, continue se cuidando, tá? Se você precisar sair, saia com todas as medidas de segurança. Não deixe de usar máscara, irmão, não deixe de usar o álcool. Pelo amor de Deus, se cuide, tá bom? Fiquem todos com Deus, tenham um bom restante de noite, uma semana abençoada. Tchau, tchau, irmãos.